Olá a todos. Vamos brevemente falar sobre essas falas de Buda, né? Essas falas que estão aqui escritas são umas falas da história de Buda, de um livro chamado O Evangelho de Buda. Claro que essas falas aqui, essas palavras foram adaptadas para o nosso entendimento atualmente. Porém, refletem perfeitamente o que Buda falou. Romper os laços com a matéria é se libertar espiritualmente e voar. Isso significa que é evoluir, é crescer. Ou seja, nós estamos aqui nesse plano físico para, através das nossas experiências, desenvolvermos virtudes e daí crescermos. Não só crescermos na nossa vida atual, mas crescermos muito mais internamente, interiormente, mentalmente, emocionalmente e espiritualmente. Devemos entender que a vida física, ela é temporal, é passageira. Tudo aquilo que temos na nossa vida física é passageiro. Isso não quer dizer que não temos que dar valor para as nossas coisas que temos na nossa vida física. Temos sim que dar valor. Porém, temos que entender que todas essas coisas são passageiras e são ferramentas para nos auxiliar a crescer. Ou seja, com isso, o nosso valor que devemos dar às coisas da vida física não deve ser um valor maior do que o crescimento espiritual. A nossa prioridade tem que ser o nosso crescimento, a nossa evolução espiritual. Continuando, aquele que deseja essa libertação, que é o tesouro mais precioso para o espírito, deve abandonar tudo quanto prende sua personalidade e distrai sua atenção. Com isso aqui, ele quer dizer que o nosso apego às coisas físicas, que quando damos valor demais aos prazeres sensoriais que a vida física nos proporciona, nos distraímos diante da evolução e do crescimento espiritual. Continuando, deve libertar a sua alma da luxúria, da avareza, da ambição, do poder e de tudo referente ao seu ego. Aquele que cede à luxúria ou qualquer sentimento referente ao ego não é livre por não ser dono de si. Quem o comanda são essas emoções, é seu ego em desequilíbrio. Portanto, não é livre espiritualmente e mesmo que domine o mundo material, será infeliz. Com isso, ele quer dizer que as experiências ou os prazeres sensoriais que a vida nos dá, quando nós nos deixamos levar mais por esses prazeres do que pela nossa condição espiritual, condição de evolução, e quando nós nos prendemos a esses prazeres, nós somos escravos dos mesmos prazeres. E não somos livres por não ser donos do nosso interior. Quando temos força espiritual suficiente, saberemos e teremos força para dizer não. Por exemplo, eu posso ter uma vontade de fazer algo que vai ser prazeroso para o físico,
porém prejudicial para o lado espiritual. Quando eu tenho um espírito fraco, eu irei ceder facilmente às questões da carne, essas questões do prazer. Então, é um sexo fácil, se embebedar, deixar se levar pela vaidade, pela luxúria, pela ambição, tudo referente ao ego. Nesse momento, eu não sou dono de mim porque eu não consigo dizer não. Eu me deixo levar. Portanto, nesse momento, eu não estou evoluindo, eu estou atrasando a minha ascensão, o meu voo espiritual, por assim dizer. É necessário que tenhamos força espiritual para lutar contra os prazeres sensoriais que a vida nos impõe. Isso não quer dizer que não vamos, vez ou outra, nos deixar levar ou nos divertir. Não que seja nos deixar levar, a palavra não é essa, mas nos divertir. Tudo isso com equilíbrio. Tudo isso com o controle de si mesmo. Sabendo que para voar cada vez mais perfeitamente, eu devo ir me desapegando desses prazeres sensoriais cada vez mais. Ampliemos isso à questão de influências espirituais. Sabemos que a todo momento estamos cercados pelo mundo espiritual por energias e consciências espirituais, positivas e negativas. E essas consciências negativas, chamadas por algumas religiões de demônios, por outros de arcontes, por outros de espíritos ruins, entidades das trevas, não importa. Mas essas consciências negativas existem. E elas se aproveitam desse momento de prazeres sensoriais para inflamar, para potencializar a energia desses mesmos prazeres e nos deixar cada vez mais presos à matéria. A intenção dessas entidades, tenham elas o nome que for, primeiramente, existem várias intenções, mas a maior intenção é, primeiramente, se alimentar dessas mesmas energias que eles potencializam e se alimentar de nós quando nós estamos mais presos à matéria. Isso é importante reconhecermos não para termos medo, mas para sabermos como caminhar, para caminharmos com equilíbrio. Muita paz a todos.